Existem basicamente duas visões de quando você deve começar a falar. A primeira visão diz o seguinte: você deve começar a falar logo quando você começa a aprender um idioma, porque o idioma foi feito para propósito de comunicação, você deve começar logo falando. Só que tem um problema, você consolida muitos erros quando você faz isso. A segunda visão de quando você deve começar a falar é que você deve retardar esse tempo de fala um pouco, até que você instale o modelo mental, como soa esse idioma, bem instalado na tua cabeça, e você evite solidificar erros de pronúncia logo no começo. Essa segunda abordagem é que eu acredito mais, só que ela também tem um problema. Ela tem um problema de que muitas vezes as pessoas ficam só procrastinando na hora de falar. Por quê? Porque às vezes é muito difícil, às vezes elas têm medo de consolidar erros, às vezes têm medo de pronunciar as coisas da maneira equivocada. E como a gente soluciona esse problema de ficar sempre procrastinando? Você faz aquilo que eu chamo de fase de alongamento agendado. Você pega a tua agendinha e simplesmente planeja. Daqui a 3 meses, por exemplo, eu vou tentar fazer um alongamento da minha fala. E eu te mostrei o que é o alongamento da sua fala. Você começa a falar algumas frases que você sabe bem, e eu te mostrei algumas frases aqui mesmo na live. Eu te mostrei algumas frases minhas que você pode treinar e alongar a tua fala, principalmente escolhendo um tema que você goste, reunindo uma certa quantidade de vocabulário sobre esse tema e algumas frases que você já conhece, como aquelas que eu te mostrei aqui na live, e você pode simplesmente começar a tentar falar sobre esse tema que você gosta e que você já reuniu o vocabulário com as tuas paredes, simplesmente para você ver onde está o pé, né? Onde é que está o teu pé? Se tá dando pé, você já começar a falar ou não? E por que isso é bom? Porque você fazendo isso sem nenhuma cobrança, você melhora a tua confiança, acha alguns gaps no teu vocabulário, porque você tenta se expressar e vai encontrar algum gap e você sabe exatamente o que você precisa aprender para fechar o buraco aí, para fazer um tapa-buraco aí do teu vocabulário, e você passa a ser muito mais independente, principalmente com relação ao treino da sua fala. E agora a gente vai passar para a parte, se essa foi a parte de alongamento, eu vou te passar tudo o que você precisa para treinar a fala e construir uma pronúncia sem travamentos, beleza? Então, o que é o treino, tá? Só quero te explicar o que é o treino. O treino, tu tá buscando o ponto ótimo, tá? O que é o ponto ótimo? O ponto ótimo, basicamente, é como você vai usar o idioma para se comunicar com nativos, que é basicamente isso que a maioria das pessoas quer, ou usar ele para propósitos de comunicação, no geral, não necessariamente sendo com nativos, mas que você consiga usar ele tão fluente como e pronunciar as palavras de uma maneira tão confortável como é você pronunciar o português, tá? Então, basicamente, a parte do treino ajuda você também a você evitar isso aqui, ó. Ter uma conversa cheia de interrupções e correções. Muitas vezes as pessoas fazem o seguinte: começam a falar um idioma e contratam professores, coaches de fala, coaches de pronúncia, nativos que vão te ajudar a pronunciar melhor logo no início, ou quando ainda acham que estão com o idioma um pouco travado, sem passar pela parte do treino, tá? Sem passar pela parte do treino, já tentam avançar para comunicação com nativos ou com professores, etc. Por que isso, na minha visão, é um pouco equivocado? Principalmente se você contratou um professor, uma professora, principalmente se ele é nativo e isso está pesando um pouco no teu bolso. O que acontece? Essa conversa que você vai ter com ele ou com ela vai ser uma conversa, cheia de interrupções, 2, cheia de correções. Muitas vezes isso pode ferir você, né, os teus sentimentos, né? Pode ferir os teus sentimentos porque você está tentando se esforçar e o negócio não está melhorando. E muitas vezes isso pode fazer com que você retraia o seu idioma, e pelo fato de você estar cometendo bastante erros, você acaba tirando pouco proveito da aula que você está tendo, ou da tutoria que você está tendo com relação à pronúncia. Mas com o treino você resolve isso. E o que é o treino, aliás? Então vou te passar hoje o como você faz para a parte do treino, tá bom? São algumas etapas, 3 etapas para ser preciso, eu vou te passar exatamente elas agora. E o que você precisa fazer, que tipo de material você faz. Então, o que a gente está buscando aqui? 1, a gente alongou. 2, a gente vai treinar. Treinar não é jogar. Como a gente quer jogar? Jogar é falar com o nativo e usar o idioma para propósito de comunicação. Mas a gente não quer pegar o caminho do professor ou da professora, porque muitas vezes essa aula vai ser muito chata, muito travada, pode reprimir o seu idioma e pode fazer com que você não desenvolva bem uma fluência. De novo, a gente vai optar pela opção em que você consolida e melhora a tua própria independência, a tua própria fluência por si mesmo, até que chegue a hora de você sim
poder ter conversa com o nativo, só que sem interrupções e sem correções, tá? Para que você tire o máximo da tua conversa com o nativo. Não somente você tire o máximo, mas que ele também tire bom proveito daquilo que você tem a falar para ele, que seja uma conversa agradável para ambas as partes, beleza? Primeira coisa, saiu do alongamento, tá na parte de treinar. Você viu que já tá dando pé, você já começa, já sabe falar alguma coisa. O que você precisa fazer para treinar? Primeiro nível, primeira coisa que você vai fazer. Então, você tá aí na sua casa, saiu da fase do alongamento agendado e você, bom, beleza, agora já tô, né, já dei alongada, agora eu quero começar a treinar, quero dar uma acelerada aí, construir minha pronúncia sem fala, sem travamentos. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, você vai começar a fazer aquilo que chama de shadowing, pausando com legendas. O que é o shadowing? Shadowing basicamente é seguir de perto, em inglês. E você vai esperar quando um nativo fale, esse é o nível aqui, tá? Sharing, duas palavras-chave aqui, pausando, uma palavra-chave importante com legendas, tá? Outra palavra-chave importante, tá? O que você vai fazer? Você espera um nativo falar alguma coisa que você tem a legenda, você pausa o vídeo ou alguma coisa que você está assistindo e você repete depois. Por quê? Esse é o primeiro nível do treino. O treino tem 3 níveis. A gente já vai falar mais sobre isso, mas basicamente, sharing pausando com legendas. Ouve, pausa e ler a legenda junto, tá? Por que você faz isso? Porque você está começando a treinar a pronúncia para ser igual uma pronúncia de nativo, tá bom? Sem consolidar erros. Onde e que tipo de recurso você deve usar para fazer isso? Eu vou te mostrar um que os meus da comunidade têm, mas eu já vou te mostrar como se faz para usar o YouTube também, tá? Basicamente, deixa eu pegar um áudio aqui do espanhol. Ele vai repetir a mesma frase 3 vezes e depois 2 vezes e depois da primeira vez vai ter um tempo para eu repetir depois, tá? A frase tá ali. Los archivos están perdidos. Los archivos estão perdidos. Agora ele vai repetir. Los archivos están perdidos. Beleza? Então basicamente isso é um ótimo sharing fazendo com legenda. Você pode também fazer a mesma coisa se você usa o YouTube. Vou esperar ela falar, vou pausar e daí a gente continua, tá bom? Vamos lá, deixa eu liberar o áudio. Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui que acho que tá baixo. En Colombia hay muchos acentos. En Colombia hay muchos acentos. Eu vou colocar a legenda aqui. Ó, en Colombia hay muchos acentos. Yo soy de Bogotá y nosotros en Bogotá, aunque mucha gente diga que Peraí, deixa eu colocar a legenda. no, nosotros tenemos. Aunque mucha gente diga que no, nosotros tenemos un acento. Tá? Então, basicamente, é isso. Falou, apareceu a legenda? Tu escuta e repete depois, porque isso vai treinando para que assim que você escute a pessoa falar, você já repita aí com o auxílio da legenda, vai ser um pouco mais fácil. Por quê? Porque tu tá treinando. É o teu primeiro nível de treino, beleza? Então, basicamente esse é o nível que você deve fazer e eu vou fechar o vídeo aqui só pra que você entenda. Então, te mostrei qual é o primeiro nível e te mostrei que você pode fazer isso com 2 tipos de material diferente. Primeiro, se você tem um material pronto e preparado para essa finalidade, como o espanhol ou o inglês Fluência RPG lá dentro da comunidade. Se você não tem esse tipo de material, você também pode adaptar. Por exemplo, tendo um vídeo no YouTube onde a pessoa fale, que não pareça que tem um cachorro correndo atrás dela quando ela está falando, mas que seja um vídeo agradável que você consiga repetir, principalmente se tem legenda. Quando ela fala, você pausa. E daí você repete lendo, principalmente a legenda, porque esse é o primeiro nível. E depois de um tempo, você já pode passar para o segundo nível.